O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridas crianças dos quartos anos e famílias, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Bom, eu sou Elizabeth Leme, professora do quarto ano, e hoje nós iremos fazer a continuação da nossa aula anterior. Nós iremos a mais uma aula de língua portuguesa e iremos tratar de texto instrucional, mas observando o uso do que, do G e do R. O que vamos aprender com esta aula? Fazer a leitura de um texto instrucional com compreensão, aprendendo a grafia correta das palavras de um brinquedo de tradição indígena, peteca. Vamos lá? Bom, então, nessa atividade, vocês irão precisar pegar um caderno, um lápis para fazerem as anotações, tá bom? Bom, já pegaram o lápis, o caderno? Então acompanhem comigo a leitura desse texto. Essa questão 1. Um estudante do segundo ano digitou o texto sobre a peteca com alguns erros ortográficos. Descubra quais foram as 10 palavras incorretas e circule-as. Então, você já estando aí com o seu caderno e com o seu lápis, acompanhem a leitura comigo e aí vocês vão aí escrevendo no caderno quais palavras que vocês identificarem que está com a escrita incorreta. Tudo bem? Então, vamos lá. Peteca é o nome dado tanto a um esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso, geralmente feita de borracha, e uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar quando arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva. Bom, conseguiram anotar as palavras que vocês identificaram? Não estão corretas? Bom, então agora nós iremos fazer a leitura e correção e o entendimento de como nós devemos escrever as palavras corretamente. Correção das palavras. Então, as palavras erradas: quanto, origem, indígena, que, geralmente, borracha, naturais, equilíbrio, trajetória, quando. Foram essas palavras que vocês conseguiram identificar e conseguiram escrever no caderno? Bom, então vamos à correção dessas palavras e memorizar o porquê e como nós podemos escrever essas palavras da forma correta. Então, a palavra quanto, aqui ficou faltando uma letrinha, a letra U. Então, todas as vezes que nós iremos escrever palavras com que, sempre ela deve vir acompanhada da letra U. E aí fica a palavra corretamente aqui. Quanto.
origem. Olha só. E qual é o problema dela? A letra G, ela tem som de J. Mas quando ela tem som de J diante da vogal E e I, nós não podemos colocar a letra U depois. Se nós colocarmos a letra U, ela fica com som de G. G. Então aqui ficou origem, porque foi colocado a letra U. Para que fique corretamente, era necessário retirar a letra U. Mesma coisa aqui, indígena. Aqui está escrito indígena. Quando a letra G estiver diante da letra E e I, ela tem som de J. Então, não se pode acrescentar a letra U. Então, para ficar corretamente, escrito corretamente, indígena, não se pode colocar a letra U quando a letra G estiver diante de E ou de I. Que, olha o que aqui de novo, né? A letra Q sempre deve vir acompanhada da letra U quando formos escrever as palavras com som Q. Geralmente, olha, aqui ficou geralmente. Novamente a regrinha. A letra G diante da letra I ou da letra I, ela tem o som de J. Então fica geralmente. Então não se acrescenta a letra U. Borracha. Olha aqui, ficou boracha. Por quê? Quando a letra R está no meio de duas vogais e no meio da palavra, e ela tiver um som forte, borracha. Olha, tem um som forte a letra R. Então, nós temos que colocar duas letras R's. Então, com duas letras R's no meio da palavra, entre duas vogais, o R é duplo. Então, nós temos que colocar duas letras R's para o som forte. Agora aqui, naturais. Aqui, olha, dois R's, o som fica forte. Então, ficou naturais. Então, novamente a regrinha. Quando a palavra tiver o R com o som fraco, nós colocamos apenas uma letra R. Então, fica naturais. Ó, naturais. O R tem um som fraco. Então, sempre uma letra R só no meio de duas vogais. Equilíbrio. Olha lá de novo o que. Qual que é a regrinha do que mesmo? Sempre deve vir acompanhado da letra U. Trajetória. Olha lá o R de novo. Mas aqui está escrito, ó, trajetória. Então, o R está com um som forte. Trajetória. Mas é trajetória. Então, o som é fraco. Então, quando o som é fraco, nós colocamos apenas uma letra R. E, por último, a palavra quando. Então, lembrando da regrinha, o que sempre deve vir acompanhado, sempre deve vir seguido da letra U. Então, a gente pode ver algumas regrinhas, né? Elas sempre se repetem, a gente percebe que ao escrever as palavras, essas regrinhas elas vão se repetindo. E quando a gente vai aprendendo essas regrinhas, a gente não aprende, não erra mais, né? Então, as regras do quê? Então, toda vez que formos escrever palavras com som de Q, né, que tem a letra Q, ela sempre deve vir acompanhado da letra U. Não se pode esquecer disso. Sempre, a hora que for escrever qualquer palavra com Q, acrescenta o U junto, elas ficam sempre juntinhas. As regras do G.
O G, ele tem som de J, igual jacaré, né? Então, quando a letra G estiver perto da letra E ou perto da letra I, não se pode colocar a letra U, né? Então ela fica sozinha, né? Como aqui na palavra indígena, né? Que tem o som do G, tem um som parecido com o J. Então o G tem o som de J, né? Os dois têm os sons iguais quando a letra G vira acompanhado da letra I e da letra E. Para que o G e o J tenham sons diferentes, o G diante de E e I precisa vir acompanhado do U. Então, por exemplo, na palavra águia, olha, tem que colocar o U para ficar o gui. Gui, águia. Guepardo. É necessário colocar o U pertinho da letra G para ficar com o som de G. Guepardo. Então, essas regrinhas nós vamos aprendendo para não errar mais. E as regras do R? RR, no meio da palavra, tem um som forte. Então, como nós vimos as palavras anteriores lá, né? Borracha, né? Borracha, o som é forte. Então, tem sempre que estar duas letras R. E o R, no meio de duas vogais, tem o som fraco, né? Um R só, no meio de duas vogais, tem o som mais fraco. E foi o exemplo que a gente viu. Tá? Trajetória. Trajetória. Então, ó, colocamos apenas um R só. E o que aprendemos hoje com esta aula? Retomamos as características de um texto instrucional e também aprendemos a escrever corretamente algumas palavras. Então, peguem sempre essas regrinhas, estudem para que nós não erremos mais ao escrever as palavras. E aí eu vou dar um desafio para vocês. Como a gente tratou de um texto que fala de peteca, que tal junto com a família construir uma peteca? Vocês podem fazer uma pesquisa, né, pela internet de como construir uma peteca e fazer a brincadeira com a família. Depois que fizerem a brincadeira, vocês podem escrever um texto instrucional explicando como é que se joga esta peteca. Podem fazer essa brincadeira ao ar livre, no quintal, no jardim de casa, que é sempre bom e importante as brincadeiras. E brincando, a gente aprende. Com a brincadeira da peteca também pode se escrever também. E não esqueçam das regrinhas, ok? Então, uma ótima semana e até mais!